Bom, por motivos de traumas amorosos, acabei me ausentando durante algumas semanas, então perdi a análise de alguns episódios. Porém, não deixei de assistir, porque Bleach é acima de tudo, né? Mas não Bagulho é teu tinha cu, sanidade rapaz. mental para poder elaborar um roteiro para isso. E agora que estou mais de boa, estamos voltando aí com a análise desses 4 episódios que eu perdi e alguns pontos que achamos interessantes nesses episódios. Bom, espero que curtam o vídeo. E bom, o Fernando que está aí de volta, né? Ficou ausente durante um tempo aí, mas está aí para vermos um pouco mais dessa reta final de Bleach. Afinal, eu consegui converter ele para Seito Alvejante. Sim, rapaziada, eu trouxe ele para Cubologia. Mas bom, para quem não tá tão acostumado com nós dois ao mesmo tempo, eu sou o Eric. E eu sou o Fernando. Fui comprar um cigarro, guys. Mas já retornei. Brincadeiras à parte, faculdade não faço. Mas começando com o episódio, mais precisamente o episódio 8, ou seguindo a temporada, né, o episódio 34. Um episódio sem muita ação, porém bem mais focado no nosso querido Deus Ex Machina e ambulante, né, o Mayuri. Mas antes, no final do episódio 7, vimos que o Uryu tinha levado o Renji pra jogar no Vasco, né. Porém, tinha algo ali bem estranho, e vimos que o Lilibarro também estava de olho nele, assim como o Jugran. Vemos também a galerinha correndo de longe, igual umas formiguinhas. E finalmente a cena foca na batalha do episódio. Para quem não se lembra, o Zaraki, o Mayuri e seus companheiros mais próximos, assim como o Hanataro, se separaram do grupo principal. Enfim, eles acabam encontrando com Pernida, o Quincy mais estranho até o momento. E o Zaraki, sem pensar, assim como ele sempre faz, vai em direção do Pernida e corta a cabeça dele. Mas o braço que ele utiliza para cortar fica todo esbagaçado. Vemos um pouco mais sobre esse Quincy, que se demonstrou ser mais misterioso, digamos assim. Logo de cara, o Mayuri já saca um pouco do seu poder, que é ter controle dos nervos, né? Que ele tem alcance, podendo transformar uma pessoa em uma bolota de carne em segundos. Assim como aconteceu com o braço do Zaraki e ia acontecer com ele, né? Cê é louco, não compensa. Porém, graças ao MVP da guerra, o Mayuri consegue neutralizar esse poder. E logo vemos a verdadeira face, ou a mão, pois Pernida é a mão esquerda do Rei das Almas. Então, se você não se lembra de alguns episódios passados, o Kitaki estava com a mão direita, que é a mão da inércia, ou seja, a mão da estagnação. Então, a mão esquerda seria a mão do avanço, da evolução, digamos assim. A mão que irá avançar, seja o que for, incluindo a evolução. Temos um pouco de CGI no próprio Pernida, mas sinceramente, eu mesmo quase nem percebi. E o pai é chato pra CGI. O Pernida começa a soltar seus nervos para todo lado, e assim seus nervos se espalham pelo chão e pelas paredes. Com esses nervos, ele consegue controlar partes de corpos de outras pessoas e até mesmo controlar separadamente partes do cenário. Tipo o Bloodvein do Yurrabarra, que ele utilizou para controlar o Ichigo naquela cena do Heiyo. O Mayuri usa suas bugigangas para conseguir se desviar dos ataques do Pernida e ele começa a se pendurar pelos prédios, igualzinho o Miranha. No fim de tudo, ele só não fez a pose do cabeça de teia porque não podia encostar no chão. Tivemos também a liberação da nova Bankai do Mayuri, como disse nosso querido Deus Ex Machina, sempre tira algo para resolver no problema na hora, né? E dessa vez, a sua nova Bankai meio que analisa o adversário e meio que anula o seu oponente. Ela é uma contraparte do poder do seu oponente. E assim almoça pernida igual um macarrão. Tivemos alguns pontos que será ressaltados no próximo episódio, como a preocupação da Nemo com o Mayuri. Outros pontos legais para se pensar é a Bankai do Mayuri, que sempre muda, pois ele a altera manualmente. Uma curiosidade, a primeira Bankai a aparecer em Bleach foi a do Mayuri. Além disso, temos a honra da Divisão 11, onde nenhum membro interfere na luta um do outro, mesmo ele estando à beira da morte, pois para eles morrerem em uma batalha dando tudo de si é honroso, assim como seu chefe acha. Trabalhar até morrer é honroso. O Mayuri utiliza a técnica dos Quincy's, desculpa se eu falar errado, para se locomover melhor, pois a pressão espiritual do palácio, eu quase falei palhaço, não permite que os Shinigami se locomovam livremente. E no final tivemos o poema do nosso capitão das 13 divisões, né? Um dos favoritos aí da comunidade Bleach e o meu também, que é o Shunsui. Uma das batalhas mais esperadas dessa temporada. E vamos para o episódio 9, ou 35. O episódio começa com a risadona do Mayuri, que não dura muito.
pois algo de errado está acontecendo na barriga da Sogijizo. A cena corta e vemos o grupo do Shunsui correndo do Lily Barro. O Shunsui então decide confrontar o Quincy. Assim que ele se vira, ele leva um tiro e cai sem vida. Mas é o que todos acham. Ele na verdade deixou um resquício de sua Reatsu. Vendo de onde o tiro foi dado, o Shunsui ele corre em direção ao Lily Barro e o surpreende. Você se embora que você for gozar, segura as bolas do saco. O Shunsui já libera Sasuke logo no começo, pois sendo líder, obviamente, o cara já manja, né? Não ia chegar subestimando o inimigo, como os outros Shinigamis fizeram, algum deles, né? Temos vários embates entre eles, onde o Shunsui vai fazendo aqueles joguinhos dele, até pegar o Lily. Porém fica meio complicado, Ó o Gustavo Lima aí, ó. pois o Shunsui sabe que não terá como vencer ele usando apenas a Shikai, e terá que usar a Bankai, né? Porém, para poder usar ela, ele terá que estar bem longe de todo mundo, porque a área de alcance dele é bem grande. Então se alguém cair na Bankai, provavelmente vai ir de base junto com o Lily. O Lily Barro vai subestimando o Shunsui, falando o quanto os Shinigamis são inferiores aos Quincy's e tudo mais. E enfim, revela sua transformação, que não é muito bem uma Force Stand, é algo diferente. Ele meio que evolui para um Arceus. O Shunsui até tenta utilizar um Hado 76 para atingir o Lily Barro, mas não surge efeito. E vale ressaltar que mesmo com vários ferimentos, o Shunsui ainda consegue se manter de pé. Ele mesmo reclama sobre isso, dizendo que se ele fosse mais fraco, seria melhor, porque ele poderia enfim descansar. Enfim, utilizando das técnicas da sua Shikai, ele consegue se esconder em um canto por um período para liberar enfim uma das bancais mais esperadas, e mesmo não tendo aparecido nenhuma vez antes na obra, ela é uma das bancais favoritas da galera e uma das mais icônicas de Bleach. Detalhe, para o Lily usar sua transformação tem meio que um ritualzinho, digamos assim. É necessário que ele abra o olho 3 vezes durante a batalha contra o oponente. Para pegar de referência, os Araki suprimiam uma parcela do seu poder com o tapa-olho. Assim ele conseguia aproveitar mais a batalha. Porém o Lily é mais uma arrogância, pois ele acha que é meio que digno de seres tão fracos terem uma pequena chance de acerto, né? Que homem bondoso demais, né? Então também temos a banca mais esperada desse cur, que é a Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinjo. E dentro desse teatro sucinto, eu não sei se eu posso falar assim. E essa banca é mais representada como a mulher confusa, né? A famosa confusa. Aquele não que todo mundo já recebeu, saca? Não estou pronto para o relacionamento agora. Quero focar em mim mesma. Tô confusa. Essa é a banca de Shunsui. Só os clássicos. Eu sofri tudo de uma vez com uma menina só. Platinei o jogo. E dentro desse teatro conta com 4 atos. O Shunsui reflete o dano que sofreu com o inimigo, né? No segundo, por ter ferido seu companheiro, o adversário contrai uma doença incurável e mortal. No terceiro, os dois se jogam em águas profundas. E no quarto, o Shunsui controla uma linha que vai até o pescoço do inimigo e assim o decapita, com um golpe tão forte que acho que a pressão estoura a cabeça do cara. Fé nas malucas, né? Fazer o quê? Fazem você perder a cabeça. Lembrando que as bancais refletem o interior de seu usuário, então a do Shunsui tem vários contos. Então podemos dizer que cada um narra algo da vida dele que passou, possivelmente eu acho. Acontecimentos e vivências dele e de pessoas próximas. Essa história que ele narra com a Ohana Sozanpakuto pode ser meio que uma alusão à futura história que será contada nos próximos episódios, onde veremos o passado do Shunsui. Temos uma fala bem interessante assim que o Shunsui derrota, entre aspas, né, o Lily Barro. Ele cai no colo da Ohana e os dois conversam ali, né, e então ele meio que cita o seu olho. E ela fala que é engraçado o destino entre a relação de Sozanpakuto e seu usuário, né, pois a Ohana já tinha um tapa-olho. Assim vemos que o Shunsui futuramente teve que usar um tapa-olho também, né. E se vemos as batalhas deles, meio que tem uma história com o inimigo de um olho só, né. É um paralelo bem interessante que da construção do Shunsui. E no final, temos o poema da Nemo. No episódio 36 começamos com o nosso querido vilão que nasceu no time dos heróis, né, Mayuri, e vemos que o plano dele acabou dando errado e o Pernida se solta. Vemos então o real do seu poder, então onde o Pernida é capaz de se adaptar e evoluir infinitamente conforme o tempo, e adquirir poder e memórias até inteligência. Se formos olhar um contexto mais histórico dessa luta, é uma alusão meio que religiosa, né, assim como a luta contra o Sayel também foi, que entra um paralelo mais pra frente. Porém, como já disse várias vezes, o Mayuri sempre dará um jeito de tirar algo da cartola, né? E dar um jeito na situação. Os Pernidas pegam vários arco e flechas e atiram contra o Mayuri. E uma dessas flechas acaba acertando o Mayuri. Corta o próprio braço para não
ser afetado ali. Ele começa a tentar desviar, até que outra flecha vem em sua direção e que poderia até mesmo ser fatal. Mas por sorte, a Nemo vem, intervém e é acertada no lugar. O Mayuri, ele fica extremamente irritado com a Nemo por ter se posto em perigo. Mano, puta merda. Pra quem lembra dele chutando ela no começo, na luta contra o Uryu, e ela, né, tá evoluindo por conseguir agir e tomar suas próprias decisões. Essa relação da Nemu ter uma consciência de autonomia, ou seja, agir por conta própria e ser impulsiva, agir por raiva ou medo, algo que a torna mais humana, né? A perfeição que o Mayuri repulsava foi a que mais amou, digamos assim, um amor paterno. Acho que o sentimento mais puro é de um pai ou de uma mãe, né? Para sua criação, um laço de sangue que é impossível de se imaginar. Não que a Nemu seja de sangue, né, do Mayuri, mas o contexto por trás foi isso que me passou. Além do Buda, né, que foi usado para a criação do Mayuri, que é o Kishichigarpa, eu não sei se eu falei o nome dele errado, é o protetor das crianças. Eu citei ele também no vídeo de Hoseki no Kuni aí, que tem ele lá também. Dá muito é teu cu, rapaz. Mas essa questão de proteger crianças, por mais que o Mayuri seja daquele jeito, ele se importava com a Nemu, como o próprio Akon fala, né? O sonho de criar um Shinigami não era dos Shinigamis, mas sim do Mayuri. Então essas relações trabalhadas meio que introspectivamente durante a obra, por mais que o Mayuri foi um personagem que mudou totalmente, até bruscamente, se olharmos do início da história até aqui, ele teve seu embate ali com suas próprias filosofias da perfeição, que é inútil, né? Nos mostrando que o perfeito está naquilo que olhamos. E a Nemu era perfeita. Pra quem não viu o vídeo de Waifus aí, Nemu tem história. Ambos juntos continuam a luta contra o Pernida. O Mayuri começa a expelir de suas botas um tipo de paralisante / veneno, que acabam ferrando com os nervos expostos do Pernida. E o plano era o seguinte: enquanto o Mayuri sobrevoava e fazia com que o chão se tornasse seguro, a Nemo iria utilizar uma injeção que faz com que o sangue do Pernida coagule, assim o matando de dentro para fora. E assim o fazem. O Pernida começa a coagular, porém antes de coagular totalmente, o Pernida começa a evoluir, trazendo partes da personalidade do próprio Zaraki. Então ele acaba arrancando parte de seu corpo fora, parando o avanço da coagulação, e parte para cima do Mayuri, que é salvo mais uma vez pela Nemo. Não vendo uma outra opção, a Nemo acaba utilizando parte de sua alma como força para partir para cima do Pernida, e com um golpe, ela explode ele em vários pedaços. Aí temos o grande momento do episódio e o mais traumático pra quem tem a Nemu de Waifu assim como eu, não. Pois ela acaba sendo morta de um jeito brutalmente pelo Pernida. E isso deixa o Mayuri bem desamparado. Quem diria que o cientista frio, né, sentiria algo por um ser vivo? Mesmo sendo uma criação, como já falei, aos olhos do Mayuri, aquele ser era perfeito pra ele. E continua mesmo depois de morta, né? O Sayao aparece também em uma projeção da mente do Mayuri para fazer um paralelo, né, com ele no Roekan Mundo. O mesmo tema que abordei já sobre a perfeição que o Mayuri abominava e foi o que ele criou, né? Porém, mesmo com o golpe da Nemu, o Pernida ainda sobrevive e começa a comer os restos dela no chão. Mas o Mayuri acaba salvando um cérebro. Sem muito spoiler sobre isso, mas posso te garantir que vocês estão pensando em algo se vocês não sabem que é certo e é errado. Tem alguma relação com isso que vocês estão pensando, mas não vai ser totalmente isso eu posso garantir pra vocês. E essa cena do Mayuri se sentindo sozinho, a tela toda preta, o Sayao dando contraste, eu achei muito bonito. O Mayuri ali no cantinho da tela representando o vazio que ele sentiu, né? Eu achei bem interessante esse enquadramento. Mas logo o Mayuri volta em si e derrota o Pernida com o próprio corpo da Nemu. O Mayuri com certeza é o maior MVP da guerra. Recebeu até agradecimento do Ikaki e do Yumi Chika por salvar o Zaraki, né? E vemos que o Toshiro e a Matsumoto já estão salvos e de volta aí à batalha. Temos uma grande aparição da Nemu no final, né? Onde ela surge meio que pra dar uma despedida pro Mayuri, imagino eu. Muita gente problematizou essa cena, eu não achei nada demais, pelo que eu entendi. Teve um contexto mais de pureza, né? Algo perfeito da Nemu. Não foi maldade, saca? Enfim. Esse episódio teve muita relação de pai e filha sobre filhos se tornando autônomos, né? E, enfim, foi um episódio bem bacana e eu gostei pra caramba. No fim do episódio, temos um pós-créditos, que são as Bambis enfrentando alguns Handles do exército do Rei Quinch. Outra cena que teve era o Hashivalto mandando uns Quinches atrás do Ryu pra vigiar ele, mas eles logo são abatidos pelo Besbi.
que começa a confrontá-lo. E para os fãs de Dragon Ball de plantão, esse episódio basicamente teve um diálogo entre o Broly e o Freeza. No caso, o Pernida e o Mayuri, que são, assim, os mesmos dubladores. E temos o poema da Nanau. E vamos para o episódio 11. O episódio começa com uma lembrança do irmão do Kyorako, dando um presente para a mãe da Nanau. E o Kyorako presenciando tudo. O presente em questão eram enfeites de cabelo. E a mãe da Nanau acaba aceitando somente uma delas. E diz pro irmão do Kyorako ficar com o outro. A cena muda e do nada o Kyorako adquire mais um buraquinho. E sim, o Lilibarro está vivo. Mesmo o Shunsui tendo estourado a cabecinha dele. Interessante que nessa cena de flashback aparece aquele pinheiro da Bankai dele, além de vários pequenos detalhes que compõem o personagem, como seu kimono e suas presilhas de cabelo. São detalhes muito bons para a construção do personagem. E ver que cada detalhe tem meio que uma história por trás é bem bacana. A Nanau acaba aparecendo, então nos é revelado que a Ohana deu a luz a Okyu para esconder sua espada, da família Izzy, chamada Shiken Hakyouken. Uma coisa interessante é que geralmente a escuridão ou esse tema de Darkness serve para esconder as coisas, mesclado com o poder do Shunsui, que é as sombras, Uma coisa básica, mas interessante, se for ver o contexto do personagem e seu poder, e onde se reflete, Sendo que ele deu tudo de si para esconder esses segredos e seu poder se reflete nas sombras, algo misterioso. É interessante ressaltar também que o Lilibarro altera sua forma mais uma vez, mantendo seu corpo de Arceus e acrescentando uma cabeça de coruja com um pescoço de cobra. Cobra tem pescoço? Como disse antes, o nome dele é Shiken Hakyouken, uma das espadas que são passadas de geração para geração, a espada de familiares, Ela basicamente tem um poder muito específico para o que está acontecendo, Eu acho que muita gente estranhou, que é refletir o poder de um deus. E esse foi um dos acontecimentos que geraram várias críticas para o episódio e para a obra em geral, eu acho. Por ser uma coincidência bem absurda, já que tudo era possível ali, Por mais que seja, eu não achei tão ruim, pois teve muita coisa ali que indicava esse acontecimento. Não que essa espada faça sentido, um grande sentido, Mas eu acho que tinha algo ali entre eles, porém eu entendo se vocês não curtirem tanto. Mas mesmo assim, ela consegue fazer o que se propõe, que é nos surpreender. Rola uma teoria que essa espada seria a que dividiu o Rei das Almas. E o que faria bastante sentido, visto que a família Izzy sofre de uma maldição, que mata todos os homens que fazem o famoso sexo 2.0 com os membros da família, Então, basicamente, a mulher faz o sexo 2.0, dá à luz a outra mulher e assim se repete o ciclo. O marido morre, nasce uma filha. O marido morre, nasce uma filha. E lembrando que só nasce mulher nessa família, então é o ciclo infinito da maldição. Nesse EP também temos mais alguns flashbacks. O primeiro sendo voltado para o passado do Kyorako, como ele lidou com a morte do seu irmão, que morreu pela maldição da Gadiz, e sua cunhada, que foi executada, após tentar parar a maldição da família Izzy, entregando o Zanpakuto para o Kyorako ficar responsável. O outro flashback é o da Nanau, e de seu passado. Ela vendo a mãe dela entregando uma Zanpakuto a um homem, ela entrando na academia dos Shinigamis, ela não podendo transformar um Azaoshi em uma Shikai, e é ela especializando-se em Hados e os Karai, e ela contando como conheceu o Shunsui. E pasmem, ela acabou indo para a divisão do Kyorako. É um verdadeiro nepotismo. Bom, basicamente ele esquece que a espada pode refletir, o poder de um deus e tenta usar o poder mais forte ainda, que é basicamente uma trombeta. Lembrando que essa temporada de Bleach tem muita referência e construção em cima da religião cristã judaica, entre várias outras. Porém, essa parte da cristã é bem forte. Tanto que o próprio Lily lembra uma forma de anjo, um ser meio estranho, algo totalmente fora do padrão, angelical, mistura entre feras e homens, divindades. E o poder do Lily forma meio que um Saturno, que tem como tema anjo, sendo Zafiel, se eu não me engano, um conselheiro e mensageiro de Deus. E tem várias outras questões sobre o Lily, que sua trama angelical, E ele faz meio que alguém que dá uma Lily gigante que vira uma trombeta e dá um golpe que destrói metade do palácio ali. Porém, Nanau, com a ajuda do Shunsui, reflete seu golpe e temos a queda definitiva do anjo? Bom, por enquanto sim. Uma cena bem bonita, as partículas do corpo dele caindo como se fosse uma chuva, as penas, as asas caindo junto. E assim termina o episódio com um nome entre Shunsui e Nanau, simplesmente cinema. O poema final é do nosso querido Basbi, o que fará os homens chorarem no próximo episódio. O episódio 38 temos a grande luta entre o Basbi e o Julgran. O Basbi é um dos únicos quiz que tem um trabalho ali mais detalhado,
Então é um personagem que muita gente simpatiza e é bem interessante, né? Porque eu acho ele muito da hora. Tem muita gente que curte ele também, tem como Queens favorito. E nos é apresentado por meio de flashback um pouco da história do Jugran e do Basbi. O que realmente aconteceu com o Iwate há anos atrás, o que ele fazia com as Queens. Qualquer um que era contra ele acabava sendo erradicado, né? Acho que nem precisava ser contra ele, só basta estar existindo ali, ele ia lá e arregaçava você. Mas só demonstra um pouco do seu poder, né? E o que ele fazia, aniquilava as famílias, incluindo a do Basbi e a do Jugran. Porém, no caso do Jugran não foi tão ruim, pois vimos que ele sofria muito com seu tio e possivelmente abuso, visto vários aspectos representados durante a aparição dele, né? E nesse flashback, podemos perceber em vários momentos que o Jugran sofria por causa do tio dele. Ele, em vários momentos, acaba se retraindo, segurando seu braço. E através desse flashback, vemos que o Basbi nunca seguiu o Yhwach como o seu líder. Ele sempre esteve ali com um único objetivo em mente: vingança e parar a ameaça que é o Yhwach. Nisso, o Hashvaldo acaba se juntando à causa do Basbi. Eles passam anos e anos treinando juntos. Porém, o Hashvaldo não tinha nenhum talento para Queens. Ele nunca conseguiu manifestar seus poderes. Ele tentava ao máximo compensar isso na esgrima e no arco e flecha. Já o Basbi, a cada dia que passava, ele ia melhorando. E finalmente temos o dia em que ambos encontram o rei Quinch. Ambos se deparam com um grupo de elite do rei que estavam recrutando talentos para uma nova divisão, que era destinada a conquistar a Soul Society, os Stanritters. Nisso, o Baz ele acaba se desentendendo com os chefões do grupo lá, e o rei aparece para intervir, deixando o Baz colado no chão com a pressão de sua Reatos. Não só o Basbi, mas como todo mundo daquele vilarejo, né? Eu acho muito bom essa imponência dele se autoproclamar como salvador e impor a submissão aos outros. E o Watcha chama o Jugran de sua outra metade, um Quincy especial que só nasce de 200 em 200 anos para mais. O Basbi fica meio sem acreditar, né? Já que ele era visto como um prodígio que tinha mais chance de ser escolhido pelo Yhwach. O Yhwach, desculpa. Eu falo Yhwach, Yhwach, Yurra. Bolsonaro quer comer meu cu. Porém, acabou não sendo assim, né? Já que o Yurra percebeu ali, pois o único que chamou sua atenção foi o Jugran mesmo, como ele tinha previsto, né? Que ele fala. E voltando, né, pra luz original sem seu flashback, o Basbi tenta de todo jeito derrotar o Jugran, porém a diferença de poder é muito grande. Ele já tinha sido desbufado ali pelo rei. E o Jugran acaba arrancando um braço do Basbi em suas últimas forças, tenta dar um golpe, porém é derrotado e morto pelo Jugran. E é bem impactante a cena, porque o Jugran em nenhum momento queria lutar, se demonstra interessado em lutar contra ele. Tenho que colocar umas ressalvas nesse episódio também, que ele é Bleach, não tem como. É impecável como foi feita a transição de cenas, intercalando entre o passado dos dois e a luta em si. Há também alguns detalhes que você pode ir pegando ao decorrer do episódio. A insegurança do Jugo por causa da violência do tio dele, os olhos do Yhwach, que dá indícios de que esse episódio se passa um pouco depois da primeira conversa que ele teve com o Ichibei, e certeza que tem muitas outras coisas que não percebemos nesse episódio. E por fim, temos o poema do Hashvaldo. Bom, provavelmente vocês verão esse vídeo e vai ter saído o último episódio, né? Mas em breve aí também terá review desse último episódio, que eu estou bem ansioso para assistir. Mas espero que tenham curtido o vídeo. Comentem aí o que acharam, se curtiram o vídeo, se curtiram o episódio. Se estão curtindo o anime, né? Porque Bleach nessa temporada, puta merda. Se ele não for anime do ano, é roubado, hein? Mas enfim, vai ser anime do ano pra quem assistiu, né? Eu imagino, no meu coração vai ser. Enfim, ela pode ter me deixado, mas o Kubo e a Kubologia nunca irá nos abandonar. Enfim, fiquem bem e até um próximo vídeo. E por esse vídeo é só, galera. Tive que voltar para esse cara continuar fazendo reviews dos episódios, senão ele iria se afundar na chuva. Espero vocês no próximo vídeo.